Olá, eu sou Vitória Fogolin e está começando o TVA Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre a Black Friday e os cuidados das pessoas precisam ter na hora de fazer a compra. Comigo aqui no estúdio, o professor Fábio José de Souza, especialista em Direito. Muito obrigada pela sua presença, Fábio. Eu que agradeço. Segundo o UOL Economia, a Black Friday é uma das datas mais aguardadas pelo varejo e pelos consumidores, por conta dos grandes descontos. Sempre na última sexta-feira de novembro. Ela foi criada nos Estados Unidos, mas ficou popular aqui no Brasil. Nesse ano será no próximo dia 26. Professor Fábio, quais são os direitos básicos do consumidor na hora da compra? Vitória, entendo que o mais importante, sendo direitos básicos mesmo, a questão da informação sobre o preço, a qualidade, data de validade, são informações imprescindíveis e que todos nós precisamos ter sempre com atenção em tudo aquilo que nós vamos contratar ou adquirimos os produtos ou então a questão da prestação do serviço. São informações importantes. E uma outra questão que eu aproveito para abordar com você é a questão da inversão do ônus da prova. É um direito importante. O consumidor tem a seu favor a prova pré-constituída de que ele esteja correto naquilo que ele está alegando. Claro, ele precisa fazer essa alegação com boa fé, com responsabilidade. Mas isso é muito importante. A empresa tem que demonstrar que ele não possui credibilidade naquilo que ele está alegando. Então, são um conjunto de direitos básicos importantíssimos, como a educação, que nós precisamos ter também. Então, as autoridades, as empresas promovendo uma educação para os consumidores. E quais práticas podem ser consideradas abusivas contra o consumidor? Bem, nós temos várias práticas. Tudo aquilo que, de alguma forma, deixar o consumidor numa situação desfavorável. Isso já compromete a questão da relação do consumo. Então, essa relação do consumo, o código também deixa numa questão de harmonia, de igualdade, tanto consumidores como fornecedores. Então, tem que ter aí um equilíbrio de ambas as partes. Então, tudo aquilo que, de alguma forma, atrapalha o consumidor na compra, na certeza do que ele está adquirindo, na quantidade, na qualidade, veja, isso está interligado com os direitos que ele possui, né? Então, claro que isso será considerado abusivo, como uma cláusula também que ele não entenda no contrato. Isso poderá comprometer a execução do contrato, prejudicando o consumidor. E o consumidor tem a seu favor sempre o entendimento de que as cláusulas contratuais são mais benéficas e interessantes para ele. Quando o consumidor identifica que tem algum problema no produto, como vício ou defeito, como proceder? Desculpa. Vitória, eu entendo assim, o problema está relacionado com prazo e com atitude. Se ele faz um alerta através de um Fale Conosco que foi disponibilizado, ou um e-mail, um telefone, um número de acesso ou um aplicativo, onde ele consegue expressar que foi identificado um problema que ele percebeu ou que surgiu após algum tempo, primeiro, ele precisa fazer isso o quanto antes. Esse o quanto antes, eu coloco aqui 2 pontos de atenção. Primeiro, a questão relacionada com os produtos duráveis. Então, tudo aquilo que a gente adquire e permanece no tempo. Uma geladeira, um eletrônico, 90 dias. Então, veja, é rápido e o consumidor, nós precisamos, então, ter iniciativa. Então, mandar um e-mail, pegar um número de protocolo, se for uma ligação gravada, com um relacionamento telefônico, se for pelo aplicativo, imprimir a conversa e o prazo fica menor se for, então, não durável, aquilo que a gente adquire e rapidamente a gente consome. Por exemplo, refeições, flores, uma roupa que manda para a lavanderia, imediatamente isso vai e se passa no tempo. Então, o prazo de 90 dias e 30, ele precisa ter rapidamente, comprovadamente, que ele comunicou o fabricante, para o fabricante ter conhecimento disso. Isso é boa fé. Agora, se ele percebe que não tem retorno, ele precisa procurar assistência técnica ou de pronto ele já pode procurar, se tiver assistência técnica, no caso do produto, ou então a questão relacionada com o PROCON.
precisa procurar o órgão de entidade, uma entidade que represente o próprio consumidor, como também o Reclame Aqui, que é uma entidade não governamental, mas é uma plataforma digital interessante que poderá ser acionado o Reclame Aqui. Mas é nem sempre, né? Eu vou contar um caso aqui também, né? Que aconteceu comigo. Eu comprei, né, uma roupa da Shein, que está sempre famosa, né, essas marcas, e eu reclamei que ela não chegou no tempo. E eles falaram para mim que eu teria que fazer essa reclamação durante 10 dias só. Existe, percebe, de repente o fornecedor começa a criar um embaraço, um obstáculo para o consumidor. Primeiro, que você nem recebeu. Quer dizer, qual seria o prazo? E outro, qual o prazo que então ele ofereceu para entrega? Aí nós voltamos num ponto importante, que é naquele anúncio de qual prazo de entrega. O prazo de entrega, se ele concedeu, por exemplo, ali na informação adequada, de que teria 10 dias, então a partir do 11º você poderia, quer dizer, como é que ele pede 10 se ele ofereceu 10 para entrega? Se ele sugeriu ou colocou 15 para entrega, com 10 você vai reclamar? Então, olha o cuidado que o consumidor precisa ter, especialmente no e-commerce, no comércio eletrônico, porque é muito dinâmico, aí você não tem mais aquela informação. Qual seria uma orientação? Dá um print. Fez a compra, tem informação? Dá um print. Eu acho que isso é importante. Muito bem. O que fazer quando há preços diferentes para o mesmo produto? Bom, Vitória, voltamos na questão da boa-fé, da responsabilidade do fornecedor. Se o consumidor percebe que ele tem preços distintos, prevalecerá o de valor inferior. Em virtude do quê? Das informações que foram disponibilizadas. Ele viu aquela informação, ele entendeu que era aquela informação. O que nós não podemos confundir é um preço que veio por equívoco, que evidentemente aquele não seja o preço praticado, tem um equívoco, e aí ele queira se beneficiar. Por exemplo, um produto que custa evidentemente R$80 e ele encontrou por R$8. Faltou um algarismo. Não é? Mas ele fala assim, não, está por 8, eu quero por 8. Vai ter um embate ali, uma discussão desnecessária no meu olhar. Por quê? Porque por R$8 você não compraria um produto de 80, 78, R$82, que seria a média praticada no mercado. Não é isso? Então, é um outro cuidado que a gente precisa ter. Agora, deu diferença, o preço, a diferença é pequena, houve um equívoco mesmo, é pequena a diferença, então prevalece o de menor valor informado. O que fazer no caso de cobrança indevida? Bom, a cobrança indevida, a gente precisa ter todo tipo de cuidado e uma atenção sempre com aquilo que nós contratamos, com aquilo que nós adquirimos. Qual foi o valor contratado? O que está sendo cobrado? E aí, muitas vezes, nós vamos precisar de um apoio do PROCON, nós vamos precisar, muitas vezes, do Juizado Especial Cível, que fica no fórum, cada cidade onde tem, então precisa procurar, ou se não tem na sua cidade, uma cidade mais próxima, não é? Então isso é importante, justamente para quê? Para que os seus direitos sejam preservados, já que trata-se de uma cobrança indevida e não foi cancelada ou alterada, hoje nós temos aí alguns riscos por conta de dados que sejam utilizados indevidamente, é uma informação errada, por conta de qualquer operação que não foi realizada pelo próprio consumidor, pode ter fraudes nessa negociação, então nós precisamos ter um cuidado muito grande com a questão da operação que veio a ser concretizada em nome do consumidor e que ele de repente não participou, não compartilhou. Ou se ele compartilhou, mas o valor foi cobrado, como você colocou, indevidamente, tem uma diferença para ajustar. Pode ser feito o cancelamento no cartão, poderá ser feito o cancelamento e ajustado isso oportunamente. Então, são várias práticas que precisa ter ali para ser adotado. E às vezes acontece isso, né? Mas as pessoas têm medo de ir atrás do seu direito. Esse é um problema. Se o consumidor não vai realmente atrás e não cuida disso, acaba ficando numa situação desconfortável. Só que isso pode ter uma diferença em várias parcelas. No final de um parcelamento, isso pode significar bastante, é um valor que impacta, né? Então, precisa ser acompanhado, né? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com detalhes sobre os direitos do consumidor na Black Friday. Continue ligado.
Estamos de volta com o TVA Entrevista. Hoje recebemos o professor Fábio José de Souza, especialista em Direito, para um bate-papo sobre a Black Friday. Como funciona o direito da troca e o arrependimento? Vitória, isso é muito importante, né? O arrependimento, a troca, nós precisamos sempre pensar na possibilidade disso acontecer quando a compra é feita fora do estabelecimento. Ou seja, tradicionalmente agora, né, com toda a disponibilidade aí do e-commerce, do comércio eletrônico, isso está muito mais presente. Mas nada impede de você realizar uma compra pelo WhatsApp. Nada impede você realizar uma compra pelo televendas, né? Foram várias mudanças que nós tivemos ultimamente e isso aconteceu muito, né? Saindo da loja física e também saindo só do e-commerce ali, dos sites e também dos catálogos. Muitas compras estão sendo realizadas por catálogos. Então, nestas modalidades, quando você não tem um produto ou uma descrição melhor do serviço, você tem um prazo de 7 dias para que ocorra o arrependimento ou cancelamento. Fora desta possibilidade, ou né, quando o produto chega ou o serviço começa a ser prestado. Mas deixar bem clara essa questão, são duas situações com 7 dias. Agora, o que não pode ser feito? Arrependimento quando você está na loja física. No sistema tradicional, isso não é permitido. Tem uma exceção, se a loja oferecer isso por uma cortesia, uma gentileza dela com os consumidores. A própria loja pode anunciar, olha, nós aceitamos ou concedemos um prazo de troca. Por exemplo, um presente que você comprou e o número da pessoa estava errado, uma camiseta. Não é? A cor não agradou da camiseta e a pessoa deseja trocar. Na loja física, isso não há obrigação do fornecedor, mas no e-commerce, nos catálogos, no televendas, no WhatsApp, é onde ocorre, então, sempre 7 dias da compra ou da contratação ou do produto quando chega. E, claro, isso precisa ser feito efetivamente dentro de 7 dias. Aproveitando esse gancho, né? No caso da compra pela internet, como eu posso ter certeza que aquela empresa é confiável? Bom, Vitória, isso é fundamental. Então, a gente precisa ter, assim, primeiro, um parâmetro das lojas tradicionais, das lojas aqui, não há nenhuma proteção na minha parte com relação à tradição de lojas físicas. Claro, novos empreendedores estão surgindo a cada momento, a questão da inovação, há um apelo para o empreendedorismo e eu sou um adepto, um defensor do empreendedorismo, da inovação. Mas o que nós precisamos ter? Cautelas, principalmente dependendo do produto e do valor envolvido. Então, se eu conheço a tradição de uma loja física e eu sei que ela cumpre com as suas obrigações, eu me sinto um pouco mais à vontade de procurá-la no e-commerce, no comércio eletrônico. Agora, como que eu posso identificar uma nova empresa que também é confiável? Consultando os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Eu posso consultar, saber, inclusive pelas redes sociais, como aquela empresa está se comportando. Ela tem reclamações? Os consumidores que passaram por ali compraram e estão felizes? Existem reclamações? É uma facilidade que a internet nos coloca. Então, uma busca prévia de informações, isso faz toda a diferença. E que cuidados, né, a gente pode ter para evitar a fraude, ainda mais nessa época que é bem movimentada? Vem nessa mesma linha. A fraude, nós precisamos saber assim, o que nós estamos consultando os sites da internet, as informações de aplicativos, tudo isso a gente checando com tranquilidade, principalmente aquelas informações tradicionais da internet, quando tem lá no rodapé as informações da empresa. Por exemplo, CNPJ. Não tem como confiarmos em uma empresa que não tem o CNPJ ou o endereço físico no site. Isso não pode ser colocado como esquecimento, isso é falha grave. Por quê? Porque é um decreto que exige que esses dados estejam disponíveis para quem? Para nós, consumidores. Então, se isso está disponível, é problema do fornecedor colocar. Eu colocando, retirando dali do próprio site o número do CNPJ e colocando na consulta, no próprio navegador,
Na Receita Federal, eu tenho uma informação, primeiro, se aquele CNPJ procede. Se bater com a informação que eu tenho da empresa, com o nome, e que é uma informação de empresa ativa, que consta ali na própria informação do CNPJ, eu estou fazendo um início de compra com maior segurança. Consultar o CNPJ, sem dúvida. Agora, já não tem o CNPJ, não tem o endereço físico. Eu considero assim, você está perdendo tempo, troca de site. Vão também tomar bastante cuidado, né? Porque às vezes você tá andando na rua, a pessoa oferece, ainda mais quando acontece. Na minha cidade tem muito em Bocaina, nessa época de oferecer celulares. Ah, veio da Caixa, veio de fora, quer comprar um iPhone, quer comprar uma Samsung. E isso causa bastante. Você dá o dinheiro na hora que você liga, tem uma pedra. Tem muito isso, a internet mostra bastante isso, né? Pode ocorrer. Pode ocorrer. Isso é importante. Se a gente realizar qualquer compra, a questão de vir com uma pedra, com uma embalagem dando peso ali e, na verdade, não tem um iPhone, não tem o produto que foi adquirido, sem dúvida alguma, é uma forma de lesar o consumidor. E importante que o consumidor, se fizer uma compra fora, principalmente assim, no estabelecimento onde ele não tem facilidade, ou ele está de passagem por aquela cidade, isso acontece muito, né? Grandes centros, às vezes para aproveitar o preço, como você falou, uma oportunidade de compra, a abertura da embalagem precisa ser feita ali para ter certeza e não deixar trocar. Porque o que acontece? Às vezes faz abertura, é muito importante isso, né? Parece que a gente fica sempre de boa fé e o outro de má fé. Né? O que nós precisamos fazer? Abrir a embalagem e conferir e não devolver. Porque quando você devolve, quando tem realmente o produto ali, e que ele faça o teste, né? Porque aquilo precisa estar funcionando. Então, o que ele faz? Ele te dá uma outra embalagem, ele está preparado para te dar uma outra embalagem. O que tem na outra embalagem? A pedra que você mencionou. Você entendeu? E você está levando satisfeito, você viu, na verdade ele trocou naquele ato, ele acabou de trocar a embalagem e ele vai sair no lucro, que a ideia dele, claro, é causar um prejuízo para o consumidor. Aí se isso acontecer, eu abrir na frente, né, e tem essa pedra, eu preciso chamar quem para poder... Olha, Vitória, sempre, numa situação dessa, precisa fazer boletim de ocorrência. Principalmente se ele já não resolver isso de pronto. Na verdade, eles vão acabar tentando acertar a questão do cupom fiscal, da nota. Então, olha como é importante o consumidor ter todo tipo de cautela. Não danificar, não rasgar. Tudo bem que a gente pode obter a segunda via hoje eletronicamente, tem uma série de facilidades. Mas documentos fiscais, cupom fiscal, guarde. Isso é importante para o consumidor. Em seguida, a questão da assistência técnica. Consultar a assistência técnica e os órgãos de defesa, como você perguntou. Então, de repente, da situação, delegacia de polícia. Precisa fazer um boletim de ocorrência. O outro ponto, diretamente, PROCON. PROCON é fácil de ser localizado hoje por qualquer acesso à internet, né? Principalmente o PROCON do nosso estado. Então, coloque PROCON São Paulo, que vai direcionar. Faz o registro, faz o apontamento do que não foi favorável, com as informações do fornecedor, para que haja essa garantia. Um outro acesso que é muito interessante, o consumidor.gov.br. É um espaço virtual muito interessante do Ministério da Justiça, colocado à nossa disposição. E as empresas, então, por lá também respondem. Isso é muito importante, né? É um outro acesso. Por último, eu deixo o Reclame Aqui. O Reclame Aqui é muito conhecido, tem proporcionado também uma troca de informações entre fornecedores e consumidores. As empresas, de alguma forma, têm valorizado o Reclame Aqui, têm atendido às solicitações dos clientes por lá, dos consumidores. Então, veja, não dá para a gente também colocar assim, o consumidor está sempre numa situação desfavorável, o consumidor não tem um órgão de defesa. Tem. E, além de tudo, se nada está bem, nada foi atendido corretamente, assim, da expectativa, e ele precisa de uma indenização, de uma reparação de danos, de novo, nós mencionamos no bloco anterior, procure o juizado especial civil da sua cidade. Isso está instalado, geralmente, próximo do fórum ou dentro do fórum. Então, cidades onde não tem fórum, tem que procurar a sede da comarca, tecnicamente, mas é onde tem o fórum, para que seja atendido. Existe a possibilidade, inclusive, das indenizações por danos materiais, devolução do dinheiro, troca do produto ou danos morais.
Professor Fábio, eu agradeço mais uma vez pela sua presença aqui, por vir participar com a gente. Imagina, Vitória, fico à disposição, super obrigado, parabéns pelo programa. Obrigada. O TVA Entrevista termina por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição. Tchau, tchau.